O governo federal aprovou o Profut, que é uma lei para parcelar as dívidas fiscais dos clubes. Fizemos aqui uma cartela, uma arte, para que você entenda no que seu time tem que entrar para sobreviver. Olha só, o Profut é o programa de refinanciamento das dívidas fiscais. A adesão tem que ser feita até 30 de novembro e os clubes devem juntar uma série de documentos. André. Um mês, então, praticamente. Exatamente. O que é o parcelamento? De até 240 meses para parcelar as dívidas. Os valores mensais terão desconto de 50% nos 2 primeiros anos, 25% no terceiro e quarto anos e 10% no quinto ano do parcelamento. Ao aderir, o valor do passivo, que no caso seria a dívida dos clubes, terá 70% de desconto nas multas, 40% dos juros e 100% dos encargos fiscais. O que os clubes devem fazer para aderir ao Profut? Qual a contrapartida dos clubes? Controle orçamentário. Pode gastar até 80% de toda a sua receita anual. Redução dos déficits e obrigação de pagar todos os salários e encargos em dia. Caso um clube deixe de pagar as parcelas do financiamento, será excluído do programa. Quem fizer o refinanciamento e não obtiver a certidão negativa de débito, ou seja, comprove estar com a situação fiscal regularizada, será rebaixado. O Goiás não adere ao Profut, porque já aderiu a um outro tipo de refinanciamento, está pagando. E parece que tem já certidão negativa, né? E já recentemente agora. Que é a positiva com efeito negativo. Isso, será esse caso aqui também. E o Atlético vai aderir, e o Vila Nova ontem, na reunião do Conselho Deliberativo, já definiu que vai aderir e deve pagar cerca de R$80 mil por mês nesse comecinho de Profut, para sobreviver. Tá certo, tem que fazer isso mesmo, tem que aderir. É uma oportunidade que o clube tem de controlar suas dívidas e eu acho que, por força de lei, a administração dos clubes de futebol vai melhorar bastante. Quem não se enquadrar não vai sobreviver. Então, que fique só quem dá conta. E aí, Cleison? Não, eu sou a favor sim, Pasqueta. Eu penso que o futebol ele tem que ser profissional, de todos os sentidos. Aquilo que eu falei, você não pode ser profissional só na hora de assinar um contrato. Ser profissional não significa apenas assinar um contrato. Ser profissional é comportamento, é gestão, é saber das obrigações e também dos direitos. Hoje no futebol o pessoal fala muito do direito, mas esquece também da contrapartida, que é a obrigação. Então eu penso que é interessante, ser importante, os clubes têm que ser geridos como empresas, apesar de serem entidades teoricamente sem fins lucrativos, mas o dinheiro que rola no futebol, se você pegar o PIB do futebol, é o segundo ou terceiro maior do mundo. Então rola muito dinheiro. Então, teoricamente seria algo sem fins lucrativos, mas a gente sabe que na prática o futebol não funciona sem dinheiro e sem organização. Então isso vai ajudar e vai fazer com que os clubes se tornem mais profissionais, os clubes vão ter que se adequar e muitos jogadores que vivem no mundo da lua e empresários de futebol também, eles vão ter que passar a entender a realidade. Isso já está começando a acontecer, você já não vê mais tanta coisa absurda que a gente ouvia há 2 anos. Mas aí vamos para o outro lado da moeda. Vai ter time fechando as portas. Vai. Por exemplo, aqui no Campeonato Goiano, esses times do interior, eles não dão conta. Eu conversei com o André Pita, dia desse, presidente da federação, ele está receoso, porque alguns times não tem nem diretoria nesse momento. Aí, Cleison. Eles deixam para eleger Como é diretoria que vai fazer? faltando um mês para começar o campeonato. Mas vai ter que se estabelecer. Vai ter um puxadinho nisso? Como Não vai, diria, não? como diria Valério Luiz, não posso fazer nada. Vai ter um Campeonato Goiano, então, ué. com 5 times? Não, aí não faz campeonato goiano, disputa a Copa Verde, Copa Sul Minas Rio, Copa Centro-Oeste, tiver de novo, enfim. Os times que se organizaram, não vai faltar futebol. Os times que estiverem organizados e levar a coisa séria, vão Porque não é funcionar dessa possível maneira. que esses times tenham dívidas tão altas aqui no interior, porque eles quase não jogam. Eu acredito, por exemplo, Anápolis e Anapolina vão resolver essa situação. O Itumbiara vai resolver a situação. Os times da primeira divisão, eu acredito que não vai ter problema. Nessa conversa que você teve com o André Luiz Pita, ele te passou assim um feedback de quem já está correndo atrás? Não. Não, né? Ele tem preocupação, por exemplo, às vezes com times da segunda divisão, pega, por exemplo, um Iporá, pega uma equipe assim que não tem diretoria, um Goiânia da vida. As equipes assim mais organizadas que estão fora de atividade
e que só começam a pensar que vai ter futebol no ano que vem em janeiro, ou em dezembro no máximo. Mas o prazo é 30 de novembro. Então, aí eles estão tendo que correr atrás desse povo. Vamos mexer aí, porque senão o negócio vai ficar feio, senão vocês não vão poder participar, não. A coisa vai ter que ser mais cedo ou mais tarde, esse espaço teria que ser dado, Pasqueta. A coisa tinha que ficar mais séria, mais profissional, né? Não dá pra ficar dessa maneira, porque o futebol a gente sabe que quanto mais bagunçado, pra muita gente melhor. Mais fácil de fazer trambique, mais fácil de fazer, de se apoderar do pouco dinheiro às vezes que o clube tem. Então a coisa sendo dessa maneira, você tendo que trabalhar dentro da lei, fazendo a coisa certinha, fica mais fácil de controlar. Então essa questão, como você falou, o André também falou, é um absurdo. Você está próximo de começar o Campeonato Goiano. Hoje nós já estamos terminando outubro, daqui a pouco vem novembro, dezembro, final de janeiro já começa o campeonato. 3 meses. E daqui a pouco o clube já teria que estar começando pré-temporada. A preparação. Não tem nem dirigente, não sabe nem quem vai dirigir o clube. Eu citei, por exemplo, o craque, ele pode até resolver a situação. Às vezes também não pode, né? Porque no Campeonato Goiano de 2015, eles começaram a contratar jogadores, eles não tinham diretoria ainda. E esses dias, lá na 107, quem esteve lá foi o Adib Elias, que é ex-presidente do CRAC, deputado estadual. Ele me disse que tem uma penhora lá a penhora total lá, as dívidas, de 6 milhões. E que existe um risco muito grande do CRAC não disputar o Campeonato Goiano. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Aguardar até 30 de novembro. Não só que aí é que está a oportunidade. Pega esses 6 milhões e divide para 240. Em 240 vezes para pagar essa dívida. Então é a oportunidade do CRAC zerar suas contas, ter uma certidão negativa e seguir uma nova vida, ué. Lá o pessoal gosta de futebol, o pessoal apoia, arruma uns patrocínios lá na cidade mesmo, o pessoal forma um time de acordo com as condições financeiras do clube e continua tocando. Claro.